internando-se por alguns anos no Colégio Notre Dame de Sion. Dali saiu para o Liceu Nacional de Rio Branco e, em seguida, fato extraordinário, passou a estudar em duas escolas ao mesmo tempo, de par com fazer um curso de piano no Conservatório de São Paulo. Ingressou ele, esses fatos são fundamentais no desenvolvimento da potencialidade desta grande intelectual, ao mesmo tempo na então Escola Normal e na Faculdade de Filosofia de São Paulo. Na Escola Normal, fez ela este curso de formação específica em um prédio que ainda se situava aqui pertinho e que hoje se transforma na Secretaria de Educação de São Paulo. Criado e instalado aqui na Praça da Sé, num prédio anexo à Catedral de São Paulo, a Escola Normal, em 1894, transferiu-se lá para a Praça da República, numa construção palaciana, como todos conhecem, por onde passaram grandes nomes. Lembra-me aqui Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Pérez, Narda Andrade, Corinta Senhora, Gomes Capim, e vamos por aí fora. Salve escola que tanto adoramos, salve tempo do bem e do saber, em teu seio fecundo esperamos a ciência e a virtude sorver. Eram tempos em que a escola formava não apenas intelectualmente, mas eticamente. E aí, formada na Escola Normal, a professora Estela Figueiredo Ferraz começa a sua carreira universitária. Enquanto leciona na Escola Normal, também nas cadeiras de Sociologia Educacional e Psicologia Educacional, passa a frequentar a Faculdade de Filosofia de São Pedro. Essa faculdade havia sido criada aqui em São Paulo em 1908, obra extraordinária, porque pela primeira vez se criava um curso superior de filosofia no Brasil. Dom Miguel Cruz era o abade de São Bento, com apoio da Arquidiocese de São Paulo e da Universidade de Louvain, instaurou a Faculdade de Filosofia de São Bento. A aula inaugural foi dada por aquele que durante alguns anos seria o seu único mestre, Charles Santu, professor de Louvain, conhecido por uma tese extraordinária, de grande valor, L'objet de la métaphysique de Kant, selon Aristote, publicado em 1905. E Santu formou algumas turmas, até que em 1917, fruto de uma dissidência em razão da Primeira Guerra Mundial, se indispôs com o abade com os montes beneditinos de São Bento e voltou para a Bélgica. De maneira que a faculdade ficou sem funcionar de 1917 a 1922. Em 1922 chega um jovem, isso será uma importância decisiva na formação da doutora Estela. Chega um jovem, professor, belga, que se transformará, provavelmente, no maior lógico brasileiro, chamado Leonardo Danach. O professor Danach ficará com a incumbência de lecionar na Faculdade de São Bento e precisava de mais alguém. E vai buscar um pequeno professor lá de Ribeirão Preto, um homem que se havia formado na primeira turma da Faculdade de São Bento, que havia ido a Louvain doutorar-se ali, de fato fez a sua tese da Politique do Jardim Mestre e voltou para o Brasil. Numa primeira tentativa não conseguiu ingressar no corpo docente da Faculdade de Direito de São Paulo, então consegue um cargo de professor secundário. E vai para Ribeirão Preto dar aulas no ginásio e ensinar grego. Os senhores imaginem os alunos do ginásio lendo em grego antigo,
cuidar todas as disciplinas de filosofia, do curso de filosofia. Os dois dividiam todas as aulas. Metafísica, lógica, gnoseologia, psicologia, etc. Trata-se do grande Alexandre Correia, que, em tempos logo posteriores, será o responsável pela primeira tradução, sozinho fez isso, primeira tradução ao português do texto da Suma Teológica de Santa Maria. E a doutora Esther, nesse período, fica entregue à formação desses dois grandes nomes. Leonardo Magno e Alexandre Correia. Formado em 1936 na Faculdade de Filosofia e já dando os primeiros passos, além da escola normal, lecionando lá em Santo Amaro, no ginásio estadual, penso que era o grupo primário, Paulo Herói, lecionava ali, de parte lições que já proferia de lógica, de francês, de latim, de português, de sociologia, de psicologia, de história da filosofia, e ingressa na Faculdade de Direito. Ali na Faculdade de Direito, ocorre algo que não se pode dizer surpreendente, é absolutamente inédito, mas não nos pode surpreender tratando-se de Esther de Figueiredo Ferraz. Faz o curso de Direito e consegue em todas as disciplinas nota 10. Durante todo o curso, não tem uma nota de vértice que não seja 10. Recebe, consegui os 6 prêmios que se otorgaram aos alunos do Largo de Professor. E aí começa a sua vida acadêmica propriamente dita no direito, quando presta em 1947, melhor dizendo, oferece em 1947 uma tese, a codelinquência, chamava-se assim, a codelinquência no moderno direito penal brasileiro, que será publicada apenas em 1976 com aditamentos e com a supressão da palavra moderna no título. Por razões pessoais, ela não se apresenta para defender essa tese de livre docência de direito penal. No ano seguinte, se apresenta com um novo trabalho. Agora me escapa, já me lembro, isso não está escrito aqui para socorrer. Em todo caso, se torna livre docente de direito penal. 30 anos depois, ou quase isso, se torna professor adjunto de direito penal. Enquanto isso, começa a lecionar também na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Faculdade Municipal de Direito Penal, ingressa na Universidade Mackenzie, onde leciona o processo penal e se torna, por 2 mandatos consecutivos, reitor dessa universidade. Enquanto isso, sua tarefa de advogado vai cada vez mais atraindo os seus esforços. É conhecido o papel dela na advocacia, numa primeira famosa dissolução de uma acusada de homicídio. Depois, a ela cabe defender o então governador do estado, Ademar de Barros, o famoso caso do Chevrolet e de outros movidos, e ela consegue a dissolução de Ademar de Barros. Contribui decisivamente para projetos de lei na área da adoção, na área dos direitos da mulher casada. Ajuda e muitíssimo a criação dos institutos penais agrícolas de São José do Preto, de Itapetininga, de Bauru, no Centro de Custódia e Tratamento de Taubaté, no Instituto de Trabalho e Reeducação de Tremembé. Se torna depois conselheira estadual de educação, ao tempo do governo de Mário Barros, conselheira federal de educação, diretora de ensino superior do Ministério da Educação e Cultura do governo Castelo Branco, secretária de Educação do governo Aldo Natel, até que um dia recebe, essa narrativa é da tia do nosso doutor Ricardo Scaff, que atua presencial, recebe um telefonema do Brasil. Era o general Figueiredo, que por meio dos seus assessores a convidava a ser a primeira mulher ministro de Estado neste país. E lá foi ela, para o Brasil, tendo um trabalho excepcional, porque no plano da cultura conseguiu a reatualização da Biblioteca Nacional. Do ponto de vista educacional, ao sair do Ministério, conseguiu fazer com que o segundo orçamento da República fosse dedicado à educação.
fortaleceu a formação do ensino superior, a outro se dedicou às populações carentes, às necessidades do ensino fundamental. Era um tempo que ainda não tínhamos essa escola dos bárbaros, para usar a expressão famosa de François Fanon. E com todo esse trabalho, foi também escrevendo livros, foi angariando um justo respeito, uma justa nomeada política, que nem sempre acompanha com justiça situações verdadeiramente dignas de reconhecimento. Assim ingressou na Academia Paulista de Educação, na Academia Brasileira de Educação, na Associação Brasileira de Educação, na nossa Academia Paulista de Letras. Ganhou condecoração da Ordem Nacional do Mérito da Educação. E essa mulher, com todos esses predicados, com toda esta riqueza, com toda esta altura justíssima, tinha tempo para a piedade, tinha tempo para ser a mulher que fará isso a um velho professor. E com este episódio encerrarei aqui minha pobre oração. 1978, no mês de fevereiro, morre na Espanha o grande Francisco Elias Terrado, provavelmente o maior justo filósofo do século XX. A notícia tarda a chegar ao Brasil, e quando chega, um dos amigos de Esther Figueiredo Ferraz, com um discípulo de Alexandre Correia, colega dela e de Vicente Rau, na Faculdade de Filosofia de São Bento, esse homem que foi José Pedro Galvão de Souza, catedrático de Teoria do Estado na Universidade Católica de São Paulo, resolve dizer a um de seus pobres discípulos que o apanhe na casa dele, na Rua Varela, e o leve até onde residia o professor Alexandre Correia. O professor Alexandre Correia morava no terceiro andar do edifício sem elevador, na Rua Martiniano de Carvalho, aqui no centro de São Paulo. E lá vão os dois, o doutor José Pedro e seu pequeno discípulo. E chegando lá, encontra o doutor Alexandre, que já estava com uma certa idade. E era um tipo de uma cultura extraordinária, de um valor extraordinário, mas um tipo exótico do ponto de vista pessoal. Vestido da cintura para baixo, com uma calça de sarja, de cor bege ou preto, suja de ovo, com uma sandália franciscana, com uma meia de lã um pouco gasta, e da cintura para cima, ricamente trajado, uma camisa de primeira mão, uma gravata muito bem posta, com um nó magnífico, que ele mesmo tratou de esclarecer que era obra da dona Lola, a governanta que cuidava dele, e um paletó extraordinariamente moderado. E aí, quando esse pequeno discípulo e o doutor José Pedro indagaram dele se ele não queria colocar uma calça, disse, se for para pôr a calça, eu não sairei. Iam, na verdade, a missa que se celebraria na igreja de Nossa Senhora do Paraíso, pela alma do Francisco Elias Terrado. E aí ele disse assim, eu só estou pondo isso porque Esther me comprou tudo isso para que eu pudesse receber o prêmio Wilson. O senhor compreende o que representa uma mulher como Esther Figueiredo Ferraz? Alguém que chega às alturas de ser ministro de Estado, um professor concursado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, alguém que recebera aqui nesse tribunal em 1993, em fevereiro deste ano, o colar do mérito judiciário das mãos do desembargador do Porto, acadêmico em tantos lugares, se preocupar com aquele velhinho, aquele professor que não tinha um dos olhos, a ponto de investir. Meus senhores, eis ali quem é a educação. Eis ali alguém que realmente merecia esta homenagem natural para começar a agenda do que temos de fazer nesse Tribunal de Justiça ao longo de 150 anos. Muito obrigado. Destacamos e agradecemos a presença da doutora Luísa de Souza Arruda, secretária de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, que nesse ato representa o governador, doutor Carlos Fernando Brasil Chaves, presidente do Colégio Notarial do Brasil, e doutor José Carlos Alves, presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, seção de São Paulo.